Quero agradecer aos irmãos que pela graça do Senhor Jesus Cristo me incentivaram a trazer a palavra hoje à noite, me animaram a falar hoje. Pois é, eu acho que vocês devem saber o que eu estou sentindo aqui, estando diante de vocês, diante desse grupo tão seleto, tão maravilhoso, para trazer uma palavra do Senhor aos nossos corações. Eu louvo a Deus por essa oportunidade que Ele nos dá. Há um peso no meu coração, uma carga em meu coração que eu tenho repartido com os irmãos. Esse peso se refere ao tempo que a gente está vivendo, mas aquilo que virá logo depois de nós, o tempo que vem logo depois de nós. E quando eu falo logo depois de nós, eu não estou me referindo à próxima década, não é nesse sentido, mas o que vem depois de nós em termos de pessoas que virão depois de nós. Eu estava orando com um grupo aqui à frente, esse grupo de música, e coincidentemente, não sei se foi coincidência, mas eu era o mais velho ali entre eles. Eu acho que não é muito pensar em ser o mais velho, porque eu acho que sou mais velho do que muitos aqui. Mas olhar para esse pessoal que estava aqui à frente, e eu podia agradecer a Deus, porque se Deus me levar agora, e aqui sem nenhuma pretensão de estar fazendo qualquer trabalho bem feito, mas se Deus me levar agora, eu sei que a igreja estará sendo bem cuidada por essa gente nova que Deus está levantando. Eu louvo ao Senhor por isso. Eu estou muito impressionado pela quantidade de pessoas novas que estão no nosso meio, de gente nova, de gente que tem muita coisa pela frente, que está aqui cheia de desejo de fazer a vontade do Senhor. Eu louvo a Deus por isso. Eu quero ler com vocês um texto que está em João 15:16. É um texto que todos conhecemos assim sobejamente. João 15:16 diz: não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós outros para que vades e deis frutos, e que o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo que pedides ao Pai em meu nome, Ele vos-lo conceda. Há muita riqueza nesse texto, há muita coisa que nós aprendemos nesse texto, e uma delas, não é bem o assunto, mas uma delas mostra que as orações, a resposta das nossas orações estão muito conectadas com aquilo que fazemos em termos de frutos. Se os nossos frutos permanecem, se nós damos frutos, se os nossos frutos permanecem, nós vamos pedir a Deus e Ele vai nos conceder aquilo que pedimos. O centro do texto aqui fala da escolha do Senhor e fala do porquê Ele nos escolheu. E Ele diz que Ele nos escolheu para que pudéssemos dar frutos, e frutos permanentes. Eu estava pensando, amados, nesse texto, e eu pensei o seguinte: qual é o fruto que permanece? Quanto dura um fruto? Qual é o tempo de duração de um fruto? Por exemplo, uma manga. Quanto tempo dura uma manga? Uma manga madura, e de preferência que não tenha ninguém faminto perto dela. Uma manga, quanto tempo dura? Uma semana? Uma banana? Uma melancia? São poucos dias. Então, a conclusão que eu cheguei é que Jesus realmente não está falando de frutos nesse texto. Ele está falando de semente. Porque a única forma de um fruto permanecer é através da sua semente. Então Deus quer que nós produzamos sementes. Deus quer que nós geremos sementes. E Mateus 13:38 diz que nós somos sementes do reino. Nós somos as sementes do reino.
Então nós temos a responsabilidade de nos reproduzir. Nós temos a responsabilidade de produzir pessoas com a mesma graça, ou com mais graça, melhor dizendo, que nós temos recebido. A nossa geração não pode parar nela mesma. Eu tenho conhecido alguns irmãos, tenho conhecido alguns pastores, que quando morreram, as suas obras morreram com eles. As suas obras terminaram com eles, foram para a sepultura com eles, porque não pararam para prestar atenção nisso, não trabalharam para as gerações futuras, não trabalharam produzindo outras sementes. E amados, nós somos sementes. Jesus diz que nós somos sementes. Ele fala que se o grão de trigo caindo à terra não morrer, fica ele só. Então Deus tem um projeto para nós, Deus tem uma vontade para nós, Deus tem um querer para nós, e esse querer é que nós produzamos sementes, e muitas sementes, e sementes que permaneçam. Jesus orou, e orou pelos seus discípulos, e não somente pelos seus discípulos, mas por aqueles que viriam a crer através da palavra dos seus discípulos. Então nós precisamos levantar os nossos olhos, olhar além da nossa geração. Luiz Montanini, não sei se você trouxe a revista Impacto. Não trouxe, mas depois vocês podem falar com Luiz Montanini, que aí está. Eu gostaria que especialmente vocês lessem a revista dessa última edição, que fala muito disso, preparando uma nova geração. É assunto deste tempo. Nós precisamos cuidar da nova geração que está surgindo no nosso meio, prepará-la, incentivá-la, animá-la, enviá-la. Nós precisamos cuidar dessa geração. Quando eu olho para a vida de Jesus Cristo, o trabalho que ele fez com seus discípulos, dá para perceber claramente que Jesus passou por três posições, que Jesus tomou três posições muito claras em relação aos seus discípulos. No primeiro momento, ele diz: vinde após mim. Então ele seguia, e os discípulos o seguiam atrás, aprendendo, vendo como ele fazia, aprendendo com eles o fazer, o amar, o cuidar, o servir. No segundo momento, Jesus para, envia os 70 vão e voltam e dão relatório. Num terceiro momento, Jesus envia os discípulos e Jesus passa para trás, confirmando agora a palavra dos discípulos com os sinais que ele operava na medida que os discípulos caminhavam. Então é muito clara essa mudança de posição de Jesus. No primeiro momento, ele vai à frente ensinando. No segundo momento, ele envia para ensinar também e recebe os relatórios. Mas no terceiro momento, ele passa para trás e segue agora aos discípulos. No nosso meio, tem muitos irmãos que estão descobrindo o momento de mudar de posição, de ir mais para trás, de caminhar um pouco mais para trás e começar a enviar os mais novos a continuar a obra. Amados, a obra não pode terminar em nós. A obra de Deus é maior que nós. A obra de Deus tem que sobrepassar o nosso tempo e continuar pelas gerações futuras. Amém, amados? A obra de Deus não pode terminar em nossas vidas. Não tenha medo de passar. Não tenha medo de passar o bastão. Há um momento na história de Davi, e eu quero falar um pouco sobre Davi hoje aqui, mas há um momento na história dele, quando seus companheiros de vida chegam e ele está no leito, eles abençoam Davi com uma palavra muito interessante. Ele diz assim: que o reino do teu filho seja maior do que o teu reino, que a glória do teu filho seja maior que a tua glória. Amado, se Davi tivesse algum problema de baixa estima, porque morrendo, eles abençoam e falam de uma glória maior. Se Davi não tivesse isso resolvido no seu coração, ele diria: vocês estão me amaldiçoando? Mas, amados, ele compreendeu que toda a sua vida era para isso, para que a glória do seu filho fosse maior que a sua glória. Ele trabalhou para que o reino do seu filho fosse maior que o seu próprio reino. Quando Davi está preparando o seu filho,
Ele tem uma noção muito clara, e ele diz assim: Deus me escolheu para assentar no trono eternamente. Isso está em 1 Crônicas 28, versículo 4, diz assim: o Senhor, Deus de Israel, escolheu-me de toda a casa de meu pai, para que eternamente fosse rei sobre Israel. Mas nós sabemos que Davi não viveu eternamente sentado no trono. Ele falava de uma descendência que viria. Ele falava disso, ele tinha uma visão profética muito clara. Mas ele trabalhou no seu filho, ele trabalhou em Salomão, para que essa profecia, para que essa palavra de Deus realmente se cumprisse. E ele diz: porque a Judá escolheu por soberano, e a casa de meu pai, na casa de Judá, e entre os filhos de meu pai, se agradou de mim, para me fazer reinar sobre todo Israel. Então ele tinha consciência do seu tempo, mas ele preparou seu filho para continuar, e que o trono durasse eternamente. Nós precisamos lançar bases para coisas eternas. Nós precisamos lançar bases para as vindouras gerações. Há um cântico que eu gosto muito, que diz: não encobriremos as vindouras gerações. Ah, se vocês pudessem cantar isso depois. Não encobriremos as vindouras gerações as maravilhas do meu Deus. Nós precisamos olhar para as vindouras gerações. Eu me vejo muitas vezes, amados, e vejo muitos de nós como numa corrida de revezamento. A corrida de revezamento, quem correu, quem praticou isso sabe como é importante o momento de passar o bastão. Não sei quantos já correram revezamento aqui. Eu já corri, tá? Muitos e muitos e muitos e muitos anos atrás. Aliás, no século passado, para ser mais exato. No milênio passado. Ô Azaf, você também, tá? Mas é extremamente importante saber passar. Como é importante saber segurar o bastão naquela hora. Não estou falando de sucessão. Eu não estou falando de um momento de ruptura para começar outro momento. Eu estou falando de uma transição. Quando nós, pela graça de Deus, aprendemos a preparar a próxima geração. Eu estou falando aqui aos de mais de 40, aos de mais de 50, mas estou falando também aos de mais de 20, porque você é semente, não importa a idade que você tem. Não importa a idade que você tem. Você tem que ter essa mentalidade de semente e já começar a se preparar para passar o bastão na hora de passar. Meu filho tem 14 anos, eu tenho um filho de 14 anos. Deus me deu por adoção. E eu estou preparando para que ele seja pai. Ah, mas ele não casou ainda. Não tem data para casar, mas estou preparando. Às vezes ele apronta alguma coisa. Está na fase de aprontar. Nesses dias atrás o irmão telefonou para mim e disse: Jamê, como é que se cuida de adolescente? Eu falei: não sei, me pergunta daqui uns 10 anos. Porque eu estou no olho do furacão agora. Aí depois você me pergunta, eu vou te falar. Agora não sei dizer. Mas uma coisa que eu tenho feito com ele, quando ele apronta alguma, eu sento com ele e falo: filho, se fosse o seu filho fazendo isso, o que você faria agora com seu filho? E o que você fizer é o que eu vou fazer. Eu estou ensinando ele a ser pai. Porque desde pequeno nós precisamos ensinar os nossos filhos a serem pais. Porque esse é o nosso chamado. Nós somos chamados para gerar filhos, e muitos filhos, e filhos que permaneçam. Esse é o nosso chamado. Eu queria chamar a sua atenção para 2 capítulos aqui, do primeiro livro das Crônicas, capítulo 28 e capítulo 29. Esse texto é um momento de transição. Davi está preparando os seus companheiros e principalmente preparando o seu filho para o reinado, para que o substituísse, para que assentasse no trono e que o reino de Davi fosse eterno, e aquilo que ele faria seria eterno também.
Então ele está preparando seu filho. Então esse texto, esses 2 capítulos, falam muito disso. E quando eu estava lendo esse texto, estudando esse texto, eu me fiz 4 perguntas. E eu quero tentar responder essas 4 perguntas aqui nesse texto. A primeira pergunta é: o que estou fazendo? O que estou fazendo? A segunda pergunta é: para quem estou fazendo? A terceira pergunta é: com que estou fazendo? E a última pergunta é: como estou fazendo? Posso repetir? E que vocês escutem mais rápido. O que estou fazendo? Para quem estou fazendo? Com que estou fazendo? E como estou fazendo? Na realidade, Davi falou essas coisas aqui para o seu filho. A conversa de Davi com seu filho girou ao redor dessas perguntas. É verdade que você não vai encontrar as perguntas no texto, mas você vai encontrar as respostas, porque esse foi o assunto. A primeira pergunta: o que estou fazendo? O que estamos fazendo? O versículo 10 do capítulo 28 diz assim: olha, pois, agora, porque o Senhor te escolheu para edificares uma casa para o santuário. O que nós estamos fazendo? Nós estamos sendo usados pelo Espírito Santo para edificarmos uma casa para a morada de Deus em espírito. Efésios fala isso. Estamos sendo edificados para a morada de Deus em espírito. Ainda que nós tenhamos lá uma expectativa, lá no nosso coração, lá na nossa mente, temos a expectativa de que Deus está preparando uma casa para nós, mas na realidade, o Senhor está preparando uma casa para Ele. Qual casa? Somos nós. Nós somos esta casa. E o interessante é que nós somos casa e nós somos edificadores. Nós somos aqueles que edificam e nós somos aqueles que somos edificados. Nós cumprimos os 2 papéis. Então nosso trabalho é preparar uma casa para o Senhor. Quando Jesus voltar, Ele vai encontrar a sua casa adornada, varrida, limpa e cheia do Espírito Santo. Nós somos os edificadores desta hora. A casa, amados, é casa para Ele, é casa dele. Amém? Nós somos a casa de Deus e nós estamos trabalhando nisso. 1 Pedro 2,5 diz que também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Efésios 2:19-21 é o texto que nós citamos. Assim, já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício, bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor. Amados, o nosso trabalho é fazer a casa de Deus. Esse é o nosso trabalho. Amém? Agora, para quem estamos fazendo? É importante que a gente tenha muito claro sobre o que estamos fazendo, porque nós temos uma capacidade de invenção muito grande. Nós inventamos muitas coisas. Às vezes eu fico olhando para a igreja e eu falo: Deus, eu pensei que não fosse viver tanto para ver tanta coisa que o teu povo inventa. Mas cada dia a gente inventa uma coisa nova, inventa um modelo novo, sei lá, quanta coisa nova. Mas nós temos que voltar e trabalhar na casa
de Deus, no povo de Deus, criar um espaço para Deus em nossas vidas, na vida do povo de Deus. Amém, amados? Que cada uma das ovelhas confiadas a nós pelo Senhor seja preparado para ser essa casa, esse lugar, essa habitação de Deus. Há uma afirmação de Jesus, quando ele diz, quando perguntam a ele, quando alguns homens se dispõem a segui-lo, Jesus diz assim: olha, as aves dos céus têm seus ninhos, as raposas têm seus covis, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Eu quero dizer para você que Jesus não pode mais falar isso, porque nós somos o lugar da habitação dele. Isso foi naquele tempo, isso foi antes da ressurreição, isso foi antes da igreja nascer nele, e a igreja é o lugar da habitação de Deus. Então, quando perguntarem onde o Senhor mora, você pode dar o seu endereço, a sua vida, porque é aí que o Senhor mora. Amém? Então, quando Jesus, assim, por esquecimentos, falar assim: eu não tenho onde morar, você fala assim: Senhor, o que é isso? Aqui estou, tua morada, o teu lugar, teu tabernáculo, sou eu aqui, Senhor, o lugar da tua morada. Amém? Para quem, amados? Para quem estamos trabalhando? Olha só, no capítulo 29, o versículo 1, e nós vamos ficar andando para frente e para trás aqui nesses dois capítulos. Versículo 1 do capítulo 29 diz assim: disse mais o rei Davi a toda a congregação: Salomão, meu filho, a quem só Deus escolheu, é ainda moço e tenro, e esta obra é grande. Será que a gente se encaixa nisso? Não? Você se encaixa nisso? Deus escolheu você? Sim ou não? Deus escolheu você? E você se sente moço e incapaz e inexperiente? É assim que você se sente? Sim ou não? Fica nisso, tá? Por favor, fica nisso. Nunca se sinta capaz. Amém? Nunca se sinta capaz. No dia que você se sentir capaz, alguma coisa ruim vai acontecer. Isso aqui não é praga não, viu? É constatação. Eu contei aos irmãos que um dia chegou um pastor na minha casa, um jovem pastor, e disse assim: Jamil, eu quero que você ore por mim, porque eu me sinto tão incapaz, tão impotente. Às vezes eu olho para a igreja e me sinto tão débil. Eu falei para ele: meu irmão, eu vou orar para que esse sentimento permaneça e cresça. E vou lhe falar uma coisa: no dia que você se levantar de manhã sem esse sentimento, volta e vai deitar até passar a crise. Loucura é pensar que nós podemos fazer alguma coisa. É loucura. É loucura. Não importa a sua idade, você sempre será moço e tenro, moço e inexperiente diante desta obra que é extremamente grande. E o texto aqui diz: porque não é o palácio para homem, mas para o Senhor Deus. Meu irmão, a obra não é para você. Desconfie da obra que exalta o nome do homem. Jesus Cristo veio glorificar o Pai. O Pai glorificou o Filho. O Espírito Santo se manifestou para glorificar Jesus. Não cabe na casa de Deus glória para qualquer um de nós. Não cabe. Quando você escutar assim: ministério fulano de tal, foge disso. Ministério fulano de tal, sai disso. Porque é palácio para homem, para Deus, e não é palácio para homem.
Esta obra não é nossa, é obra do Senhor. E isso aqui, amados, é extremamente importante. É extremamente importante. Porque a importância que nós damos a uma obra é determinada pela importância da pessoa que encomendou esta obra a nós. Se você for um pedreiro e alguém muito importante, muito sério, encomendar uma obra a você, você vai fazer a obra não segundo você, mas segundo a pessoa que encomendou. Estão me compreendendo, amados? Eu estava trabalhando, construindo um barco, não sou carpinteiro, mas nós estávamos fazendo um barco lá em Manaus, e essa experiência me marcou muito. Eu estava fazendo as janelas do barco, e eu sou péssimo para fazer o ângulo da madeira, sou péssimo, não consigo. Eu fiz, não deu certo, joguei a madeira fora, fiz de novo, não deu certo, joguei a madeira fora, e a madeira era muito cara. E aí chegou um momento que eu vi, ficou uma fresta, falei, tá bom, depois eu passo massa, pinto em cima e pronto. O Espírito Santo perguntou, esse barco é para quem? Para você ou para mim? Eu falei, Senhor, esse barco é para o Senhor. Ele falou, então faz direito. Se for para você, tá bom, mas se é para mim, não. O padrão de qualidade não é o nosso. O padrão de qualidade é o do Senhor. Amém? Ele é a nossa aferição. Ele é o nosso gabarito. O Senhor Jesus Cristo é o gabarito da obra que fazemos. Então essa compreensão de que é um palácio para o Senhor, ela é importante no sentido de que não busquemos glória para nós, e é importante no sentido da qualidade daquilo que fazemos. Fazer com capricho, fazer com diligência e sempre olhando para Ele, para ver se está do agrado dEle, não do nosso agrado, não do nosso jeito. Amém? Para quem fazemos? É para o Senhor. Eu quero lhe dizer aqui que tudo isso que eu estou falando é o que Davi falou para Salomão, preparando Salomão. Então aqui são dicas para prepararmos a próxima geração. Isso aqui são dicas para que nós cuidemos da próxima geração, ensinando a fazer a casa de Deus, ensinando a trabalhar para o Senhor. E aí nós precisaremos tomar todo o cuidado para mostrar àqueles que nós estamos cuidando, para mostrar àqueles que estamos cuidando que nós estamos fazendo para o Senhor. Então não fazemos de qualquer maneira, e não fazemos para que o nosso nome seja colocado numa placa na obra de Deus. Amém, amados? A glória é do Senhor. A glória é do Senhor. Não podemos esquecer isso. Com que estamos fazendo? Com o que estamos fazendo? Capítulo 28, o versículo 21, diz assim: e eis que aí tens as turmas dos sacerdotes e dos levitas para todo o ministério da casa de Deus. Estão também contigo para toda obra voluntários com sabedoria de toda espécie para todo o ministério, como também todos os príncipes e todo o povo para todos os teus mandados. Eu fiquei impressionado com a quantidade de termos absolutos desse versículo, mas isso é um outro assunto, é um outro tema. Mas depois você pode marcar aí os termos absolutos, o todos, todas, todo. Pode marcar depois, você dá uma estudada nesse texto. Mas aqui ele diz, amados, que ele colocou à disposição de Salomão todos os ministérios necessários para a edificação da obra de Deus. Há uma coisa também que nós precisamos ensinar àqueles que estamos cuidando, que eles sozinhos não são capazes de fazer a edificação dessa casa. Que Deus colocou pessoas ao nosso lado, que Deus colocou pessoas na nossa cidade, que Deus colocou pessoas no nosso relacionamento, que suprirão todas as nossas carências, e nós, junto com essas pessoas, vamos edificar a casa de Deus. Amados, nenhum de nós edifica sozinho a casa do Senhor. Obrigado. Eu vou falar de novo. Nenhum de nós edifica sozinho a casa de Deus. Nenhum de nós.
Às vezes eu fico pensando, nas cidades nas quais nós estamos, quanta falta faz do ministério daqueles outros irmãos que reúnem em outro lugar. Você já reparou? Quanta falta faz nos nossos ministérios, os ministérios de outros irmãos que estão na mesma cidade. Algo que eu tenho pensado, queridos, olhando para mim, olhando para os irmãos, é que todos nós somos desequilibrados. Os irmãos não sei se não querem falar amém ou entender como uma ofensa. Não é defeito, é uma característica. Isso não é defeito, é característica. Aqui nós temos um tripé que está segurando esta câmera. Cada um deles é desequilibrado. Sim ou não? Deixa uma perna dessa sozinha, o que vai acontecer com ela? Vai cair. Por que está de pé essa câmera? Porque tem 3 forças opostas equilibrando uma outra. Meu irmão, se você estiver sozinho, cuidando do seu grupo, o seu grupo será tão desequilibrado quanto você. Eu repito, não é ofensa, é uma característica. Mas Deus na cidade coloca outras forças, outros irmãos desequilibrados, que ajudarão você e farão o equilíbrio. Nenhum de nós é equilibrado. O equilíbrio está na administração das tensões e das forças. Nós precisamos ter graça, ter humildade, ter sabedoria. Eu acho que não é nem uma questão de humildade, é uma questão de sabedoria, de entender que Deus pôs na cidade ou na região ministérios que nos complementarão. Amém? Às vezes você tem uma graça de ensino, aí a sua congregação cresce assim um bando de cabeçudo, sabe tudo, mas perninhas curtas, não caminham. O outro, uma capacidade evangelística fantástica, o povo todo pernalta, anda para tudo quanto é lugar e não sabe para onde vai. Nós precisamos ver a graça de Deus. Amados, eu creio, eu estou colocando aqui subjúdice, eu creio que assim como cada um de nós tem uma graça, eu creio que as congregações nas cidades têm graças específicas. E nós precisamos conhecer de Deus a graça que Ele tem nos dado, para que possamos cooperar com a igreja na cidade. Mas isso, amados, implica que nós necessitamos perder aquela mentalidade de que nós somos a igreja da cidade. Nós somos parte dela, mas não somos a igreja. E eu repito, não é uma questão de humildade, é uma questão de bom senso. É uma questão de bom senso. E eu tenho dito aos irmãos o seguinte, que se você se levantou na cidade como congregação e você não tem essa capacidade, se você não tem essa clareza de cooperar com a igreja na cidade, a sua existência já é uma afronta. A sua própria existência é uma afronta, porque Deus não levantou você para você mesmo. Deus levantou você para abençoar os outros, e Deus levantou os outros para abençoar você. É uma questão de bom senso, é uma questão de sabedoria. Amém? O texto aqui diz que Deus colocou todos os ministérios para a edificação da sua casa, e você sabe que você não tem todos, você sabe que você é incapaz, você sabe que você é limitado, mas no corpo, amados, não há limites. O Senhor falou, o testemunho de Deus lá no momento da Torre de Babel foi isso. O povo não teria limites para aquilo que intentasse fazer. Foi testemunho do Senhor. Eu me lembro de um outro momento da história,
Quando Deus coloca Adão para cuidar do jardim, e ele cuidava só do jardim, mas quando Deus lhe dá uma esposa, a sua limitação acaba, e ele não cuida somente do jardim, mas cuida de toda a terra. Amado, isso é produto da unidade. Sozinhos faremos pouco, mas juntos nós faremos tudo. Tudo que for necessário, tudo que Deus tem nos mandado fazer. Mas nós nos necessitamos. Que Deus nos dê bom senso. E que Deus nos dê humildade. Há uma coisa que falo também aos irmãos, e por favor não se escandalizem comigo, mas humildade é coisa de gente fracassada. Gente que fracassou na sua própria força. Gente que descobriu que nada pode fazer. Gente que descobriu que é inapto, que é tenro, que não sabe e necessita dos outros. Mas enquanto nós acharmos que temos tudo, que temos todos os dons e todos os ministérios, nós não necessitaremos uns dos outros. Mas o fato, amado, é que nós precisamos. Reconheçamos ou não, nós precisamos. E Deus tem colocado na igreja dons e ministérios necessários para a edificação da sua igreja. Amém, amados? Há um outro versículo, é o versículo 2 desse mesmo capítulo 29. Capítulo 29. E aqui é uma interpretação minha, uma aplicação minha, tá bem? Eu, pois, com todas as minhas forças, já tenho preparado para a casa de meu Deus ouro, prata, cobre, ferro, madeira, pedra de ônix, engaste, pedras ornamentais, pedra de mármore. Eu aplico isso aqui aos dons espirituais, ministérios e dons espirituais. Eu tenho ficado muito inquieto com o nosso discipulado. Um discipulado sem o uso dos dons espirituais. Eu fico muito preocupado com isso. Os dons espirituais na edificação da igreja funcionam como os andaimes na edificação de uma casa. Nós levantamos uma parede até a nossa altura. Depois disso, precisamos dos andaimes. E os dons espirituais foram dados para a edificação da igreja. E eu digo, amados, que nós somos uma igreja de teologia renovada e prática tradicional. Porque nós cremos nos dons. Nós cremos nos dons. Mas nós precisamos voltar a praticar os dons no discipulado. Como é que nós podemos sentar para aconselhar alguém sem uma palavra de ciência, sem uma palavra de sabedoria? Como podemos discernir a vida de uma pessoa sem um dom de discernimento de espírito, para saber se é o espírito de Deus, se é o espírito do homem ou se o espírito de Satanás está operando na pessoa? Como podemos trazer libertação à pessoa se não usamos dons de curar? Como podemos perceber que a vida da pessoa mudou e passou por um milagre, se Deus não colocar em nós o dom da fé, o dom das maravilhas? Se nós continuarmos pondo tijolos na parede sem andaime, nós estamos construindo uma fortaleza e não uma casa. Nós precisamos dos dons espirituais na edificação da igreja de Deus. Nós precisamos. E que Deus nos perdoe de tentar fazer discípulos no nosso intelecto. Se fizermos discípulos na nossa sabedoria, eles serão parecidos a nós e não parecidos ao Senhor ou parecidos com o Senhor. Essa obra, amados, é obra do Espírito e é feita no poder do Espírito Santo. Amém? Não é obra de homens, é obra de Deus. A última pergunta: como fazer? Como fazer essa obra? O versículo 9 do capítulo 28 diz assim: e tu, meu filho Salomão. Se você ler os versículos que vêm antes, todo esse capítulo, você vai ver a conversa de Davi com os comandantes, com seus companheiros, explicando a eles o que fazer, como fazer. Aí chega nesse momento que ele se vira para o filho e diz: e tu, meu filho Salomão.
Vocês conhecem a história, eu não preciso contar a história para vocês, mas vocês se lembram que Davi tinha um firme propósito de construir uma casa para Deus, e Deus diz não. Mas ao mesmo tempo que Deus diz não, Deus fala: eu vou lhe dar um filho, que nascerá do teu ventre, das tuas entranhas, e ele edificará uma casa para mim. E aqui vocês me permitam a imaginação. Davi comprou um campo, o campo de Araúna, o Jebuseu, e naquele lugar seria construída a casa, o templo, naquele lugar. E aqui que entra a minha imaginação, baseada nas observações que tenho feito aí nas vidas das pessoas da igreja que compram um terreno na pretensão de construir uma casa. E essa pessoa convida você para ver o terreno, e você vai lá com ela ver o terreno, e o que é que a pessoa lhe mostra no terreno? Mostra uma casa. Você não vê, mas ela vê. Olha, aqui é a sala, aqui é o quarto, aqui é a cozinha. Ele já vê as crianças brincando na casa. Você não vê nada, mas ele vê. É assim ou não? Então me permitam pensar na vida de Davi. À tardezinha, Davi tinha terminado de despachar com seus comandantes, tomava o seu menino, saía com ele, levava lá no terreno e falava assim: filho, aqui vai ser a casa, vai ser assim, vai ser assim. E assim, sempre infundindo, colocando no coração daquele menino essa paixão. Por que é que eu cheguei a essa conclusão? Se você ouvir ou ler a oração de Salomão mais tarde, na consagração da casa, se o texto não falasse que era Salomão orando, você poderia jurar que era Davi orando. Davi conseguiu transmitir para o seu filho uma forte paixão pela casa do Senhor. Aquele espírito de entrega, aquele espírito de sacrifício, ele conseguiu passar para o seu filho de tal forma que depois que Salomão ofereceu tudo, ele fez um altar de bronze e ele subiu em cima, arriscando-se a ser aceito pelo Senhor e a ser queimado por Deus. Davi conseguiu passar para o seu filho essa paixão pelas coisas do Senhor. Amados, isso é discipulado. Isso é discipulado. Quando você consegue transmitir paixão, não métodos, não dogmas, mas paixão. Paixão pelo Senhor, paixão pela casa de Deus, paixão pelo povo de Deus. Ah, como nós estamos precisando disso. Renovar a nossa paixão. Renovar a nossa paixão. Como nós estamos precisando. E eu creio, amados, que o discipulado vai mudar completamente. Amém? E aí chega nesse momento, ele fala: e tu, meu filho, Salomão, conhece o Deus de teu pai e serve-o com um coração perfeito. Aqui está o primeiro requisito para edificar a casa do Senhor: conhecer a Deus. Conhecer a Deus. Antigamente, em Belo Horizonte, eu não sei se ainda havia uma empresa de arquitetura muito especializada, e quando a pessoa chegava ali para pedir o desenho de uma casa, um ou dois arquitetos daquela empresa iam para a casa da pessoa que encomendou e ficava ali 1, 2, 3, 4 dias observando a pessoa, vendo o jeito da pessoa, como ela vivia, como ela andava na casa, vendo os gostos da pessoa. Terminava, ele voltava para o seu escritório e desenhava uma casa segundo aquilo que ele havia conhecido na pessoa. Se você quiser edificar a casa de Deus, você precisa conhecer ao Senhor. É impossível fazer a obra de Deus se nós não conhecermos a Ele. Primeiro requisito: conhece ao Senhor teu Deus e faz a obra. Não é faz a obra e conhece, mas conhece e faz a obra. Então, primeira coisa, como fazer? Primeiro conhecer a Deus e depois servir a Deus com um coração perfeito. Coração perfeito não está falando de uma vida sem defeito.
Coração perfeito não está falando de uma vida sem falhas, mas está falando de um coração íntegro na presença do Senhor. Eu vejo isso na oração de Ezequias, quando o Senhor fala para ele: Ezequias, prepara a sua casa, porque você vai morrer. Ezequias se volta para a parede e faz uma oração ao Senhor: Senhor, tu sabes que eu tenho o coração perfeito diante de ti. Ele não falou de suas obras, ele não falou o que ele fazia, mas ele falou do seu profundo desejo de agradar ao Senhor. Coração perfeito, amados, isso faz toda a diferença. Nós precisamos ter esse coração perfeito, esse coração íntegro, sem dúvida, sem ser como a onda do mar, um coração firme em Deus. Nós precisamos desse coração. Eu não estou falando de obras, porque o que vai transformar nossas obras é o coração perfeito. As obras vão ser transformadas se o nosso coração for perfeito, se o nosso coração for ligado ao Senhor. Ama o Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças, com todo o teu entendimento, com tudo aquilo que você entende. Ame ao Senhor. Ame ao Senhor. Você quer construir a casa para Deus? Ame ao Senhor. Ame ao Senhor apaixonadamente. Ame ao Senhor. Alma voluntária. Uma pessoa que se entrega. O quadro que me vem na vida de Davi também é quando Davi suspirou, desejando tomar daquela água lá do meio da batalha. 2 homens de alma voluntária foram lá buscar água. Amados, eu sonho com o dia em que o Senhor não vai precisar gritar a sua vontade para nós. Eu sonho com um dia que nós vamos escutar os sussurros do coração do Senhor e vamos sair correndo para obedecer, para fazer a vontade dele. Não por medo de inferno, não por medo de ser reprovado, não por medo de ser desqualificado, mas para agradar o coração dele, para deixar o coração do Senhor agradado. Amém? Alma voluntária. Outra coisa fala de esforço e ânimo. Esforçar é quando você termina as suas forças. Quando você não tem mais forças, você dá um passo mais, você caminha um pouco mais. Aquele que se vira exército, que já fizeram a caminhada de 10 quilômetros, de 20 quilômetros, 32 quilômetros, sabe que chega uma hora da caminhada que você diz: não tem mais forças. E aquele sargento chato chega para você e caminha um pouco mais. E aí você descobre que você tinha um pouco mais de força que não sabia que tinha. Mas quando você fala: não aguento mais, o sargento fala: você aguenta sim. Aí você vai. Isso é esforço. É quando você termina tudo que você tem, você dá um pouco mais. Paulo tinha essa consciência. Ele diz assim: eu terminei a carreira, eu combati o bom combate, eu guardei a fé. Ele diz: desde agora eu estou sendo oferecido como libação. Libação era o vinho ou o azeite que era colocado sobre o holocausto. O holocausto já era entrega total, mas Paulo deu um pouco mais, um pouco mais, um pouco mais. Isso é esforço. Isso é esforço. Esforço e ânimo. Esforço e ânimo. Ter o coração animado pelo Senhor. Ter o coração cheio de vida de Deus. Há uma palavra que a gente usa, e muitos de nós usamos sem compreender, que é a palavra entusiasmo. A palavra entusiasmo significa cheio de Deus. Enteos, é cheio de Deus. Que sejamos sempre entusiasmados. Que sejamos sempre ferventes no nosso espírito. Sempre ferventes no nosso espírito. A obra é grande mesmo. A obra é grande. A obra é grande. Mas não temas, nem te apavores. Por quê, amados?
Por quê? Porque o Senhor Deus, meu Deus, olha o discipulado aí, olha. Porque o Senhor Deus, o meu Deus, há de ser contigo. Não te deixará, nem te desamparará, até... aqui tem uma condiçãozinha. Até que acabes toda a obra do serviço da casa do Senhor. Você sabe o segredo para ter Deus com a gente? É a gente estar ocupado na sua casa. Jesus diz assim: o Pai não tem me deixado só. Ele sempre está comigo, porque eu sempre faço o que lhe agrada. Jesus falou que estaria conosco todos os dias da nossa vida, enquanto estivéssemos fazendo discípulos de todas as nações. Você quer Deus com você? Ocupa a sua vida com a obra dele. Porque enquanto você estiver ocupado com a obra dele, ele não vai desamparar você. Jesus se ocupa com aqueles que estão ocupados com ele. Jesus volta toda a sua atenção para aqueles que têm a sua atenção nele. Confiança. Confiança em Deus. Sem temor das coisas, claro, temendo sempre a Deus, mas sem temer a grandiosidade daquilo com que estamos envolvidos. Sem temer as lutas que vêm contra nós. Sem temer nada disso, temendo ao Senhor. Sem apavorar. É verdade que às vezes dá um negócio. Eu estou com 41 para 42 anos de ministério. Eu nunca cheguei a um lugar desse sem tremer na base. Nunca. Uma vez eu fui visitar um cirurgião oftalmo lá em Sertãozinho, ali perto de Ribeirão Preto. E depois do almoço muito gostoso, depois do almoço ele pôs uma fita mostrando uma cirurgia de olhos. Depois do almoço, você calcula, eu não suporto ver sangue. Aí ele pôs lá, e para ele era maravilha, e eu mareado. E ele pegou o bisturi, não tinha laser naquele tempo, era bisturi. Ele pegou assim, rasgou o olho da pessoa, e eu olhando aquilo. E ele: não é maravilhoso? Eu falei: é. E rasgando. E eu falei: como é que você sabe a profundidade que você tem que fazer com o bisturi? Ele falou: Jamei, isso é extremamente preciso, porque se eu não baixar a profundidade correta, a cirurgia não tem efeito. Se eu baixar muito, a pessoa fica cega. Amados, questão de milímetro. Eu fui embora para casa. No caminho, Deus falou assim: não se esqueça que a minha igreja é a menina dos meus olhos. Toma cuidado com a força da tua mão. Eu já era apavorado. Meu Jesus, chegar aqui e falar para vocês, meu Senhor, a menina dos olhos de Deus. Mas Deus fala comigo assim: não te apavores. E eu estava ali no meu canto muito apavorado. Aí o Cristian saiu daqui, foi lá, foi lá, orou para mim e falou: não temas. Eu falei: mediante tua palavra vou lançar a rede. Eu estava apavorado. Mas Jamei não está tão velho. Pois é, amados, quanto mais velho, mais débil. Versículo 28, capítulo 28, versículo 11. Deu Davi a Salomão, seu filho, a planta do alpendre, com suas casas, suas tesourarias, seus cenáculos, suas recâmaras. Verso 12. E também a planta de tudo quanto tinha. Verso 19. Tudo isso, diz Davi, fez-me entender o Senhor por escrito da sua mão, a saber, todas as obras desta planta. Amados, não temos liberdade de fazer a obra do nosso jeito. Há uma planta.
Há escritos do Senhor, nos quais nós precisamos nos basear para fazer a obra do Senhor. Eu uso uma figura para tentar explicar isso. Se você juntasse todo o dinheiro que você pudesse juntar, com todo o esforço que você pudesse empregar para construir uma casa, chamasse o melhor arquiteto que existisse, pagasse a ele o que ele pedisse, você certamente procuraria um pedreiro, o melhor que você pudesse contratar. E aí você entrega a planta na mão desse pedreiro e vai fazer uma viagem. Esse pedreiro toma a planta e vê a porta em determinado lugar, mas esse pedreiro olha para a porta e fala assim: a mim não me agrada a porta nesse lugar, eu vou mudar ela de lugar. Aí ele vê a janela de um outro lugar e fala: nossa, janela que ele fez é quadrada, eu acho que não combina, eu vou pôr redonda. A cozinha nesse lugar também não está boa, eu vou fazer desse jeito. E no fim termina a casa, e um dia você chega para receber a casa e fala: aqui está a sua casa pronta. O que você faria com esse pedreiro naquele dia que você não está muito espiritual? Eu tive algumas experiências com pedreiros maravilhosas. Me levaram muito à oração. O que você faria com esse pedreiro? Amado, Jesus virá para receber a sua casa. O que é que nós vamos entregar para Ele? Há uma planta, amados. Há uma planta. E a planta não é necessariamente esse livro escrito. A planta é uma planta viva, que se chama Senhor Jesus. É nele que tem que se basear o nosso discipulado, o nosso pastorado, o nosso cuidado das vidas. Ele é a planta. E nele nós temos que nos espelhar. E quando o Senhor Jesus Cristo vier, Ele vai encontrar a casa do jeito dele e não do nosso jeito. Alguém disse que há duas formas, dois jeitos de fazer uma coisa. Só dois jeitos. O jeito certo e o jeito errado. Só tem esses dois jeitos. Ou você faz do jeito certo, ou você faz do jeito errado. E o jeito certo é o jeito do Senhor Jesus Cristo. Esse é o jeito certo. Nós não temos liberdade de mudar a planta. Não temos liberdade. A última coisa que eu quero lhe dizer. Nós estamos falando do como fazer. O versículo 3 do capítulo 29 diz assim: e ainda, porque tenho afeto à casa de meu Deus. Tem outras versões aí? Fala de devoção, que mais? Tenho amor à casa de Deus. E porque tenho amor, tenho devoção, tenho afeto à casa de meu Deus, o ouro e a prata particular que tenho, eu dou para a casa de meu Deus, afora tudo quanto tenho preparado para a casa do santuário. Davi aqui está falando que ele deu de duas maneiras. Ele preparou a madeira, preparou o ouro, preparou a prata, que dizia respeito ao seu reinado, que dizia respeito à sua vida como rei. Mas ele fala que o afeto que ele tinha o levou a dar não somente aquelas coisas que ele dava como rei, mas ele deu aquelas coisas particulares que ele estava reservando para si mesmo. O afeto nos leva a servir ao povo de Deus com paixão, com dedicação maior do que aquele serviço que fazemos profissionalmente. Quando a gente lê João 10, você vai perceber alguns personagens em João 10. E o personagem que nos chama a atenção é o mercenário. Ali tem o pastor, tem a ovelha, tem o ladrão. Mas o mercenário nos chama a atenção. E quando a gente pensa em mercenário, automaticamente a gente pensa em algo negativo. Ele já é algo pejorativo. Mas o mercenário naquele tempo não era alguma coisa negativa. Um pastor cujo rebanho estivesse crescendo e ele não se sentisse capaz de cuidar de tudo, ele contrataria um profissional para ajudá-lo. E esse mercenário,
Ele fazia as coisas bem feitas. Ele alimentava, ele cuidava, ele guardava as ovelhas, tudo certinho. Qual era o problema do mercenário? Quando o lobo chegava. Quer dizer, na realidade, quem manifesta o nosso ministério, a qualidade do nosso ministério, não é muito o Espírito Santo, não, é o lobo. É o lobo que revela quem a gente é. É ou não? O lobo tem esse ministério de revelar o nosso ministério. Enquanto não houvesse lobo, ele estava fazendo tudo direito. Mas quando o lobo chegava, aí ele se revelava quem ele era. A diferença é em questão de um trabalho profissional ou um trabalho cheio de afeto. Quando você vê Paulo falando, ele diz assim: eu cuidei da igreja como a ama amamenta os seus próprios filhos. Qual o trabalho da ama? Minha mãe contratou uma ama para me amamentar, porque logo depois que eu nasci ela ficou grávida. Assim, família baiana tem uma produção fantástica, né? Então, para que esperar, né? Se pudermos aproveitar o tempo, né? Mas minha mãe não pôde me dar de mamar, contratou uma ama. Então ela me amamentava. Só que ela tinha um filho. E nós dois crescemos juntos, eu e o filho da ama. É claro que ela tratava o seu filho diferente do que me tratava. E Paulo está dizendo que ele cuidava do povo dele, como a ama cuida dos seus próprios filhos. Como é que nós cuidamos do povo de Deus? Como amas ou como mães? Podemos fazer um trabalho profissional muito bem feito, mas quando o lobo vem se manifestando na vida dos discípulos em termos de problema, ou uma rebelião, ou uma dificuldade, o lobo sempre se manifesta. A nossa reação manifesta o que nós somos. Que Deus nos ajude e que Deus encha o nosso coração de profundo afeto pela casa de Deus. A obra de Deus, amados, é feita de entranháveis afetos de misericórdia. Me impressiona a carta aos Filipenses, uma carta com 4 capítulos, e fala cerca de 60 vezes de sentimentos, próximo de 60 vezes de sentimentos. É uma carta que mostra uma paixão de Paulo com os outros. No capítulo 2, ele fala que nós devemos ter o mesmo sentimento de Cristo Jesus, explica quem era Jesus, mas depois ele vai mostrando a respeito da relação dele com Timóteo, com Epafrodito. E ele, é uma confusão louca aquele texto, que ele diz assim: eu mandei Epafrodito para vocês, porque ele ficou sabendo que vocês ficaram preocupados, que ele estava doente, ele ficou preocupado com a preocupação de vocês e foi aí para ajudar vocês. Na realidade ele estava doente mesmo, ele adoeceu, mas Deus curou ele, mas não por causa dele, curou a mim para que eu não fosse consumido por excessiva tristeza. Você percebe que confusão de sentimentos entranhados entre eles? Essa é a igreja de Deus. Essa é a igreja de Deus. Uma igreja construída em cima de afetos. Não profissionalismo, mas afeição. A palavra fala que nos últimos dias os homens não teriam sequer afeição natural. Eu percebo hoje como as pessoas são frias. Passa no acidente, e se o acidente não tem sangue, fala assim: ah, bobagem, não teve nem sangue. E eu fico pensando nas notícias dos jornais: avião caiu em tal lugar, morreram 70 pessoas, e o Fluminense jogou. Futebol misturado com luto, com perda. O mundo está fazendo um trabalho em nós de insensibilidade. Perdemos uma pessoa na igreja, uma pessoa se afasta, e a gente diz assim: ah, foi embora aquele, mas nós temos mais aqui entre nós, né? Falta de afeto, falta de paixão. Jesus chamou Judas no último momento de amigo, e aquilo, amados, não foi uma forma de falar, era o que ele sentia por Judas. Que Deus nos encha de afeto, para que não sejamos econômicos, para que não nos reservemos,
para que possamos entregar as coisas particulares que temos, a nossa vida, o nosso coração, até as últimas consequências, pela igreja de Deus, pelo povo do Senhor. Somos chamados para edificar a próxima geração. Como estamos edificando? O que estamos fazendo com a próxima geração? Eu não estou falando dos que têm a minha idade. Eu estou falando dos que têm 50, 40, 30. Você é responsável com a sua próxima geração. Faça bem. Faça um trabalho bem feito. Glorifique o nome do Senhor. Deixa Deus ser glorificado na sua vida. Amém. Que Deus abençoe sua vida. Que Deus abençoe as nossas vidas. tvcnc.com.br é o nosso canal para compartilhar o Evangelho do Reino de Deus e o senhorio de Jesus Cristo.